Graça e paz. A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. Se não for regenerada, não tem paz com Deus, não, né? Fica falando sozinho. Fala debaixo do teto, não passa voz para Deus, né? Passa porque ele é onisciente e onipresente, mas ele não responde porque não pertence a ele. Quando a pessoa não nasce de novo, não pertence a Deus. Ela tem o Deus da letra minúscula como o Deus dela. Então Deus não invade a propriedade alheia. Ele deu liberdade para as pessoas escolherem, ou serem filhas dele ou filhos do diabo conforme nasceu. Daí a necessidade de nascer de novo. No capítulo 2 de Efésios, Efésios é a igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo estava doutrinando-a a respeito do caminhar cristão. E ele fala ali nos 3 primeiros versos do capítulo 2, ele fala da situação em que uma pessoa está se ela não nasceu de novo. Não sou eu, é ele. Então ele mostra aqui: e vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e transgressões, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo gratuitamente e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós te agradecemos, nosso Pai, por estarmos aqui nesta noite. Nós te agradecemos pelos amados que vieram para ouvirem e serem edificados pela tua palavra, porque nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós e o Senhor revele Jesus a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por ter a tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou teu Filho Jesus Cristo para Ele nos salvar da condenação eterna. Para isso Ele foi crucificado com a tua permissão, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele. Mas o Senhor, com teu poder, ressuscitou Jesus e nos ressuscitou com Ele,
e nos dê o Espírito Santo para nos guiar nos teus caminhos. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Mas aqui nós estamos meditando, amados, na situação de uma pessoa fora de Cristo. Tem muita gente que se acha em Cristo por ir na igreja, por vir tomar a Santa Ceia, e se acha em Cristo, né? Tem muita gente que não sabe o significado da Santa Ceia. Então pensa que tomando esse copinho de suco de uva vai entrar no reino de Deus. Não é nada disso. O significado é: eu estou em comunhão contigo, Pai, estou participando dos cultos, participando da atividade da igreja, estou na tua família, muito feliz, tenho o prazer de estar no meio do teu povo e estou em comunhão com todos eles, não tenho nenhum inimigo. É isso que acontece com você? Com o senhor, com a senhora? Esse é o significado da Santa Ceia. Não é nenhuma maneira de nós sermos mais santos, nem salvo por tomar o suco de uva e o pedacinho de pão. Não, aí é o que nós podemos ler aqui, que nós precisamos estar realmente agradecido por Deus ter nos tirado desta situação. Que situação? Mortos para Deus, sem nascer de novo. É isso que ele fala aqui logo no primeiro verso aí, ó. E vos deu vida. Então estava morto, né? Morto nas ofensas, no pecado adâmico que você já nasceu com ele. Então toda pessoa nasce morta para Deus. Luan nasceu morto para Deus. Só que ele está em comunhão com Deus até o dia em que ele descobrir o que é verdade e o que é mentira. Aí ele já entra debaixo da responsabilidade de nascer de novo. Desde que ele conheceu o bem e o mal, ele entra debaixo da responsabilidade do novo nascimento. Daí o nosso conselho para os pais darem à criança os estudos para ele saber o que é o novo nascimento, não esperar somente nas professoras. Não, o lar é uma continuação daquilo que eles aprendem aqui na igreja. Agora, se você não traz seu filho na igreja, não se mostra interessado pela salvação do seu filho, então você não está agradecendo a Deus. Ele mostra que em que noutro tempo andastes. Qual outro tempo? Antes de nascer de novo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades. Quem é ele? É o Satanás mesmo. O Satanás é o príncipe deste mundo, é o Deus da letra minúscula, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, ele mostra ali, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que este camarada não tem prazer nenhuma na salvação da pessoa. O que está escrito lá? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele cega os olhos da pessoa, os olhos espirituais. A pessoa lê, mas não entende nada. 1 Coríntios 2,14. Não entende nada, porque o diabo cegou o entendimento, os olhos do entendimento desde que nasceu. Precisa agora de uma abertura de ouvido dos olhos para ele descobrir a necessidade de nascer de novo. O que está escrito lá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, quem é? O homem só ou a mulher também? Claro, é o homem, a mulher, o moço, a moça.
É natural por quê? Porque nasceu só do pai e da mãe. Então é natural. Todos nascem natural. Depois é que vai nascer espiritual, se ouvir o Evangelho de Cristo, acreditar e se entregar. Aí vai nascer, agora sim, nascer espiritual. Agora vai nascer para a família de Deus. Aqui no capítulo 2, verso 19, está mostrando que quando uma pessoa nasce de novo, nasce de cima, ela passa a pertencer à família de Deus. É a família de Deus que vai tomar a Santa Ceia. Olha o que está escrito lá. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então não é forasteiro na casa na família de Deus? Não, agora não. Nasceu de Deus. Não é mais natural, é espiritual. Por quê? Porque ele vive em oração? Não, porque o Espírito Santo habita nele, desde que nasceu de novo. Quando a pessoa nasce de Deus, ela ganha o Espírito Santo. O Espírito Santo é propriedade do novo nascido. Não é propriedade daquele que vai na igreja, daquele que vem uma vez por mês só tomar a ceia. Não, não é isso. É propriedade do Filho de Deus, daquele que tem comunhão com o Pai, daquele que ama o Pai, daquele que ama os projetos do Pai. Esse, então, é espiritual, tá? Ouvir na igreja não leva ninguém a ser espiritual, continua sendo animal. A Bíblia Sagrada, no original, ela chama de animal, uma pessoa que não nasceu de novo. Não sou eu, a Bíblia Sagrada é que trata disso. Então, ele está mostrando aqui que nós estávamos nesta situação. Nós quem? Aqueles que nasceram de novo. De repente você está na mesma situação ainda, não nasceu de novo, continua do mesmo jeito. Que jeito? Aí, servindo Satanás, tá? Fazendo as coisas que o Satanás gosta. Satanás demonstra para as pessoas, ele tem a vitrine mundial, ele mostra tudo para as pessoas. Jesus quase entrou nessa? Não, Jesus não ia entrar nessa, bem que ele queria, mas Jesus não entrou nessa. Ele não quis nada com este mundo, não. Então, aquele que nasce de novo, ele não tem nada a ver com este mundo. Ele não está obedecendo o diabo, não, está obedecendo o Espírito Santo. Agora é dirigido pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versos 1. Ali é muito importante para nós vermos que não se trata de igreja nem de religião, mas se trata da pessoa salvadora que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora não tem mais condenação, porque nasceu de Deus, ganhou o Espírito Santo. Então agora ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Só que aqui, enquanto isso, ele mostra no versos 3, entre os quais todos nós também antes andávamos no curso deste mundo, fazendo a vontade do príncipe deste mundo. Quem é? É o diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Pertence a ele. Quando a pessoa não nasceu de novo, ela pertence ao diabo. Não sou eu sou um péssimo recadeiro de Cristo, eu não tenho interesse nenhum em ampliar nem diminuir as palavras de Deus, não. O que está escrito em João, capítulo 8, verso 44, é Jesus falando, não sou eu. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é filho do diabo todo aquele que não é filho de Deus. E quem é filho de Deus? O que nasce de Deus, claro. E quem nasce de Deus? Aqueles que
creram que foram atraídos no corpo de Cristo, conforme ele prometeu, foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, foi gerado por Deus. Este agora é filho de Deus espiritual. Ele não é mais natural, agora ele é espiritual, porque nasceu de Deus. Lá em João capítulo 12, versos 32 e 33, está mostrando que Jesus prometeu que quando ele fosse levantado da terra, ele ia atrair todos no corpo dele para levar todos a morrer para o diabo. Mas as pessoas não crêem. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. E agora então, você creu? Acreditei. A senhora creu? Acreditei. Tá? Entregou-se à morte no corpo de Cristo? Sim. Então agora Deus vai te gerar de novo, segundo aos Coríntios 5:17. Isso é automático, não é uma questão individual de cada pessoa. Não, é uma lei que está em vigor. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Veja bem, então agora é nova criatura, nasceu de novo. Por quê? Porque está em Cristo. Não é porque fez isso, fez aquilo, não. Porque creu que Cristo a atraiu no corpo dele, isso é por fé. Então ele está mostrando aqui ainda no capítulo 3, né? Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Por natureza, nasceu com a natureza adâmica, tá? Quando Adão foi incrédulo ao que Deus falou, ele passou para toda a pessoa que nasce neste mundo a sua natureza de incredulidade. Então, por natureza, a pessoa já nasce separada de Deus. Deus, então, na sua infinita misericórdia, não é porque você fez alguma coisa, não é porque nós merecemos, não, é misericórdia. Misericórdia significa Deus não dando o que nós merecemos, tá? Por quê? Porque nós merecemos o fogo eterno, mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus para nos salvar. Você creu? Ah, não, eu creio em Deus, creio que eu fiz isso, fiz aquilo, Ele vai abrir a janela do céu para mim. Não, Senhor, meu caro, não. Ele mandou Jesus para te salvar e você não quer. Jesus prometeu que ia te atrair no corpo dele lá na cruz, você não quer, você quer ir atrás do que você faz. Você quer reformar uma coisa que está pronta? João 17:4, o Senhor quer reformar uma coisa que está pronta, a senhora quer reformar uma coisa que está pronta? Está desfazendo de Deus? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não seja soberbo, não, está feita. Não seja soberbo, eu não gosto disso, eu quero aquilo. Não, está feita, não tenho que acrescentar, não. Tem que reconhecer que precisa nascer de novo, porque Jesus falou, não é porque eu estou falando, não. Tem que reconhecer porque Cristo falou que se quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer de Deus. Tá certo? Isso está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 7. Era para aquele homem religioso não ficar admirado, porque a religião dele não ia levá-lo ao céu. E ele era príncipe aqui, religiosamente falando. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Por que ele tinha que ficar admirado? Porque ele era irrepreensível, um homem conhecedor, praticante da lei, mas não sabia como entrar no reino de Deus. Então aqui no verso 5 ele está mostrando para nós que Deus, nessa infinita misericórdia, Ele fez o seguinte: estando nós ainda mortos para Ele, para Deus,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, e foi de graça. Por favor, em qualquer versão aí, está mostrando que é gratuito, não é comprado. Não tem dinheiro que pague a salvação de uma alma, não. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, porque a vontade de Deus é que todos fossem salvos, mas as pessoas procuram querer se salvar, e é impossível. Ninguém pode se salvar, senão Deus não precisaria ter enviado Jesus a este mundo. Se alguém pudesse se salvar, ia para a cruz para atrair os outros, mas ninguém. Todos nascidos de Adão e Eva já nasceu no pecado, não tinha condições de ser crucificado para salvar ninguém. Aí os grandes religiosos, a mesma coisa. E o Papa, a mesma coisa, porque ele é Papa, ele terá que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, como é que faz? Não tem que fazer, está feito. É uma questão de ser capaz de reconhecer que precisa nascer de novo, que as suas qualidades não te levam a entrar no reino de Deus. Isso chama-se humildade. Quando a pessoa é humilde e reconhece que precisa nascer de novo, e que para ela nascer de novo Deus precisa dar fé para ela, Deus dá fé para ela. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. É preciso ser humilde, não seja soberbo. Soberbo não entra no reino de Deus. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Humilhar-se, o que é? Cristo humilhou-se até a morte, morte de cruz. Não foi morte de tomar um tiro, tomar uma facada, não. Morte de cruz, para ser exaltado sobre todo nome. Então toda pessoa que quer entrar no reino de Deus tem que passar pela morte no corpo de Cristo na cruz, para que Deus então a ressuscite junto com Cristo, como está aqui escrito no verso 6, está certo? Então, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Por quê? Porque reconhecemos que precisava desta bênção gloriosa. Clamamos a Deus e ele nos deu fé. A fé que Deus dá é capaz de crer que foi atraído no corpo de Cristo. Se Deus não der esta fé para a pessoa, ela não vai conseguir crer, porque o diabo cegou o entendimento da pessoa. É preciso clamar a Deus, pedir a Deus que abra o ouvido da fé e abra os olhos da fé para ver o seu estado. Olha o seu estado, morto para Deus em Adão. 1 Coríntios 15, 22. Morto para Deus em Adão, desde que nasceu. Pensava que estava fazendo alguma coisa para Deus, cantando, louvando, etc., dando esmola, fazendo. Não, está morto para Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então em Adão está morto para Deus, mas em Cristo está vivo para Deus. Tem que haver esta mudança. Sai de Adão, passa para Cristo, crendo que ele te atraiu no corpo dele.